A sequência é essa mesma, viu, gente? Eu te busco os que confiam no Senhor, deixa os confins da terra e Deus cuida de mim.
Em todo lugar, em toda hora, em todo instante, por toda a eternidade. Graça e paz, amada igreja, sejam todos muito bem-vindos. Quem nos acompanha pela internet também, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria podermos estar aqui, um dia tão bonito. Deus nos presenteou nesse dia em que nós lembramos o Pentecostes e Deus nos presenteia com um dia maravilhoso. Nos alegremos no Senhor, nos alegremos neste dia. E eu peço para que os irmãos acompanhem comigo a leitura do Salmo 104, a partir do versículo 30, que diz assim: quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor, alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra, e ela treme, toca os montes, e eles fumegam. Cantarei ao Senhor por toda a minha vida, louvarei a meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga ao Senhor a minha alma, aleluia. Aleluia, palavra que expressa alegria, palavra que nós conseguimos sentir aqui na frente com essas crianças maravilhosas cantando, todas elas, né, Caleb? Todas as crianças cantando, glória a Deus. Mas nos acheguemos a Deus em oração, vamos nos colocar diante dEle nesse momento. Feche seus olhos, curve sua fronte, se possível. Se coloque na presença de Deus. Senhor Deus, Tu sabes, ó Pai, Tu nos conhece os nossos corações, Tu nos sonda, conhece o mais íntimo de cada um de nós. Tu sabes, ó Pai, das nossas limitações, o quão pecadores nós somos. Perdoa-nos, Senhor Deus, pois Tu és um Deus de misericórdia. Mas nós cremos também, ó Pai, que o Senhor é um Deus gracioso, um Deus que nos perdoa e que não olha apenas para os nossos pecados, mas olha para o nosso ânimo, olha para a nossa vontade de estar junto de Ti. Vontade essa que o Senhor mesmo plantou em nossos corações. Senhor Deus, manda Teu Espírito Santo neste dia, nesta hora, nesse local, ó Pai, e que Ele possa aquecer os nossos corações. Que a presença do Teu Espírito Santo hoje aqui nos transforme os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, transforme as nossas vidas, ó Pai. Abra as nossas bocas para podermos Te louvar. E que nós possamos escutar a Tua palavra, Senhor. E dessa forma, sermos transformadores de vidas também. Senhor Deus, receba esse culto que agora nós fazemos a Ti. E nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entrando, meus irmãos. Vamos louvar a Deus com essas vozes maravilhosas. Declarar que nós viemos aqui buscar o Senhor e de uma forma muito especial, né, queridos? Já é tão bom estar aqui domingo de manhã, vendo as crianças louvarem o Senhor, tendo a oportunidade de crescer na casa do Senhor. É mais um motivo para dizer que nós estamos aqui para louvar Ele.
abalam, não se abalam. Os montes se abalam, os mares se abalam, toda a terra se abala, mas nós permaneceremos firmes no nosso Senhor. Amém? dividir com vocês que outro dia eu estava dando aula para os pré-adolescentes e a gente estava conversando sobre o sábado do Senhor. Na verdade, a Michelle estava dando aula, não era nem eu. E a gente estava conversando sobre o sábado do Senhor e como a gente deveria separar o nosso tempo para nos dedicarmos ao Senhor, à comunhão com Ele. Então, de todo aquele tempo que Deus nos dá de vida, é claro que a gente tem que trabalhar, sempre em adoração, é claro que a gente tem vários outros afazeres, mas a gente separa aquele momento para estar com Deus. A gente separa estes momentos para estar com Deus, né? E é da mesma forma, é com o nosso dízimo. As nossas ofertas, aquilo que a gente traz para o Senhor, são simplesmente um pouquinho daquilo que Ele colocou na nossa vida. Aí a gente separa aquilo em gratidão para devolver para o Senhor. Não numa perspectiva de troca, não numa perspectiva de barganha, mas sempre numa perspectiva de adoração. Assim como nós temos comunhão com o nosso Deus, nós trazemos as ofertas à casa do Senhor, adorando a Ele, por quem Ele é, pelo que Ele faz, por tudo que Ele representa, pela vida que Ele nos dá. Então, em nome de Jesus, a gente vai cantar a próxima música. Traga suas ofertas, traga seus dízimos e vamos adorar ao Senhor. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E na vida, Não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Sofia faz uma oração entregando esse louvor ao Senhor. Depois o Caleb faz uma oração agradecendo pelos dízimos. Senhor Deus, obrigada por esse domingo que nós estamos reunidos aqui na Tua presença. Senhor, obrigada porque nós temos a oportunidade de estar aqui Te adorando. Se faz presente aqui em nosso meio, abençoa todos que estão aqui e os que não puderam vir. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, obrigado por esse louvor. Eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui à frente também. E te louvo, ó Deus, por quem Tu és, pelo que Tu fazes, ó Deus. E entrego a Ti, Senhor, esses dízimos e essa oferta que essa igreja levantou, ó Deus, para que ela esteja na Tua casa, Senhor, para que ela seja investida no Teu reino, ó Pai amado, para que essas ofertas glorifiquem o Teu nome, ó Deus. E que em nome de Jesus, ó Pai amado, isso seja só um pouquinho daquilo que a gente usa para glorificar ao Senhor dentro da nossa vida, ó Deus. Que a nossa vida seja totalmente entregue, ó Deus. Assim como esses dízimos e ofertas foram entregues aqui na frente, que a nossa vida também esteja diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Só para a gente saber, alguém nos visita hoje? Só dá um oizinho, né? Se alguém nos acompanha também pela primeira vez pela internet, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa do Pai. E como casa do Pai, né, a gente gosta de chegar na casa do
dos nossos pais e, da mesma forma, os nossos filhos gostam de chegar nas nossas casas e ter aquele momento gostoso de sentar e conversar e aquele momento de intimidade. E aqui nós fazemos esse momento chamado oração, que é aquele momento onde a gente pode ser íntimo do Pai. A Bíblia diz: orai sem cessar. E a gente pergunta, por que orar sem cessar? É muita coisa, né? Não. Tem aquela música que diz, quantas bênçãos, quantas são? Quantos motivos nós temos para orar? Motivos pessoais, motivos familiares, motivos relacionais. Quantas pessoas nós temos que conhecemos que estão precisando de oração, estão precisando de conversão, estão precisando de cura física, cura espiritual, estão precisando de conforto. Quanto nós temos para agradecer pela comida do prato, pela saúde, por tudo que, pelas portas que Deus tem aberto nas nossas vidas. Quanto nós temos que pedir pelo coletivo, pelo país, pelo mundo, pela política. Quanto nós temos que orar? Se nós orássemos por tudo que nós somos obrigados a orar, a Bíblia tem razão como sempre. Orai sem cessar. Essa semana nós vamos começar a nossa semana de oração, segunda-feira. Faça um esforço, compareça. Vamos orar juntos. Isso é bom, isso é importante. Isso é ser igreja. E vamos orar nesse momento agora. Também nós temos tantas coisas para orar. Mas vamos nos colocar diante de Deus, nos preparando para a ministração da sua palavra e pedindo para que Deus derrame seu Espírito Santo sobre esta igreja e que essa igreja seja efetivamente sal e luz para o mundo. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus que está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua presença no dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui diante de Ti, Te louvando, Te bendizendo. Essa liberdade, ó Pai, tão cara em alguns países, esteja com Tua igreja, Senhor Deus, espalhada pelo mundo inteiro, muitas vezes perseguida, muitas vezes coagida, muitas vezes oprimida. Senhor Deus, fortalece, ó Pai, essas pessoas, esses irmãos. Senhor Deus, que nós possamos ser para eles motivo de ânimo. Senhor Deus, olha para o lugar onde nós moramos. Tanta gente necessitando da Tua palavra, Senhor Deus. Tanta gente necessitando, ó Pai, dos Teus consolos, da Tua misericórdia, que nós possamos, Senhor Deus, ser sal e luz, que nós possamos sair pelas portas desta igreja, deste prédio físico e sermos efetivamente igreja, aonde nós colocarmos a sola dos nossos pés. Senhor Deus, que nós possamos ser instrumentos da Tua graça. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando aquela unção de ousadia, que nós possamos, ó Pai, dar testemunhos e ser efetivamente testemunhas do Teu reino, para onde nós formos e façamos nós o que fizermos. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, mas que nós possamos proclamar sempre o Teu reino. Senhor Deus, agora eu lhe peço,
Manda o teu Espírito Santo sobre nós. Abra, Senhor Deus, os nossos corações, para que a tua palavra encontre nele um terreno fértil. Que a tua palavra, Senhor, nos sustente e nos fortaleça. E que nós sejamos transformados pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito. É o que nós oramos, te bendizendo, te agradecendo e te louvando, em o nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz. Você que nos visita, quero agradecer a sua presença conosco e lembrar a nossa comunidade de fé que o nosso pastor Josias não estará presente nos cultos de hoje, porque ele está no Rio de Janeiro, foi celebrar um casamento de um casal irmãos da nossa comunidade de fé, a Ana Gabriela e o Vitor Vidal, que se casaram lá no Rio ontem, e ele retorna somente na segunda-feira. E para você que está aqui nesta manhã, visitando, membro dessa comunidade de fé, seja a graça de Deus, o poder de Deus e o derramar profundo do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Nesse domingo, nós comemoramos, dentro do calendário litúrgico, cristão, o dia de Pentecostes. E para esta manhã e para a noite, em que eu também estarei trazendo a palavra de Deus, eu decidi então, ouvindo o Senhor, trazer uma minissérie de mensagens cujo nome será o tema Um Povo em Chamas, da promessa ao derramar do Espírito Santo. E nessa manhã eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no profeta Joel, capítulo 2, será uma leitura extensa do versos 28 até 3, encerrando esse capítulo e então o livro também. Joel capítulo 2, do verso 28 ao capítulo 3, encerrando o capítulo todo, diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, do monte de Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, pois aqueles a quem o Senhor chamar, para aqueles a quem o Senhor chamar. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo. Pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro e Sidom? E todas as religiões da Filistia? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz me vingarei do que vocês têm feito. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os meus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. Proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Digo fraco, sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei.
para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio. E os tonéis transbordam, tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não mais brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. O tema que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã, que está diretamente ligado ao tema e a proposta dessa minissérie é a promessa. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito é derramado sobre a igreja, logo depois Pedro se levanta com os apóstolos e ele prega um sermão maravilhoso. E nesse sermão mais de 3.000 pessoas vêm a Cristo e se entregam a Ele e ali tornam-se cristãos e são batizados. E no meio desse sermão, o apóstolo Pedro diz: meus irmãos, o que vocês veem é aquilo que o profeta Joel disse. E ele profere então as palavras de Joel que estão no capítulo 2, os versos 28 em diante, que nós lemos aqui. E eu fiz a seguinte pergunta: por que ele cita o profeta Joel? Por que no dia de Pentecostes? E aí a gente vai lá para a festa judaica. E o significado do Pentecoste. Hoje nós celebramos o Pentecoste dentro da perspectiva do derramar do Espírito. Mas o Pentecoste era uma festa judaica que celebrava as colheitas, celebrava as primícias. Foi conhecida também como a festa da colheita. O profeta Joel, há suas divergências aí na questão da historicidade de quando é que ele profetizou, mas boa parte dos estudiosos dizem que ele profetizou nos tempos de Joás. E Joás, quando assume o reino, ele é uma criança de 7 anos de idade. E o tutor dele, o sumo sacerdote Joiada, que foi um dos últimos homens na Bíblia que fala da morte dele com longevidade, que diz que ele faleceu aos 130 anos de idade, foi tutor de Joás durante mais de 30 anos. E durante esse tempo todo, Joás cresceu, ouvindo Joiada, e fez com que o povo de Israel voltasse a cultuar ao Senhor. Embora não tenha ainda quebrado os altos dos ídolos, mas ele deu uma visão mais central para o templo, para o povo voltar o seu coração, para o povo voltar a adorar ao Senhor com tudo que tinha. Só que Joiada morreu. E quando Joiada morre, Joás já é um rei adulto. E ele decide então, no seu coração, perverter tudo aquilo que ele tinha aprendido com o sumo sacerdote. E ele volta então à adoração a Baal. Os altares que não tinham sido destruídos agora são acesos neles incensos. São feitos neles sacrifícios. E Deus levanta o filho de Joiada, um homem que certamente Joás tinha como seu pai.
deixa como sucessor um filho chamado Zacarias, o profeta. E ele vai a Joada como profeta do Senhor. Mas acredito que na caminhada deles, cresceram como irmãos, como amigos. E Zacarias repreende Joás. E Joás manda matar Zacarias. E Deus, por meio do profeta Joel, nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo e metade do segundo capítulo, ele fala de uma série de encontros de Deus com esse povo, que seria o dia do Senhor. E ele traz 3 contextos do dia do Senhor ali. Ele fala do primeiro dia do Senhor em que Deus vem e julga o povo de Israel. Depois ele traz o segundo dia do Senhor em que ele julga toda a nação de sacerdotes, porque ele nem cita o nome do rei da época, ele fala diretamente aos sacerdotes. Como quem diz, como vocês permitiram que o rei não desse continuidade aos caminhos do sumo sacerdote que esteve antes de vocês? Como vocês permitiram essa devassidão tão grande? Mesmo que o rei fosse contra, mesmo que isso custasse a vida de vocês, como custou a vida do profeta Zacarias, como vocês permitiram isso? E Deus fala então de algumas pragas que acontecem. E ele fala nos capítulos do gafanhoto, devorador, cortador. E ao falar isso, ele não está dizendo do gafanhoto físico. No primeiro momento, ele fala que ele pesaria a mão, sim, sobre as colheitas de Israel. No segundo momento, ele mostra esses gafanhotos como um exército da Síria, que vai atacar naquele tempo. E de outros povos que iriam, então, desolar Judá, como a Babilônia. E ele fala do terceiro dia do Senhor. E esse dia do Senhor é o dia da restauração de Judá. E é o dia, então, da condenação de todos os povos que intentaram contra Judá. Mas antes de Deus, por meio do profeta Joel, falar que ele derramaria o Espírito, ele conclama o povo a um quebrantamento. E essa promessa que Deus faz por meio de Joel traz para a gente 5 palavras muito importantes. 5 conceitos importantes. O primeiro, o derramar do Espírito Santo vem sempre acompanhado com o quebrantamento do seu povo. Não há possibilidade, queridos, de uma igreja arder em chamas, de um povo arder em chamas no Espírito, se ele não entender que ele é um pecador miserável. No tempo dos puritanos, no século XVII, mais específico quando a Confissão de Fé de Westminster foi construída, na Assembleia de Westminster, nos anos de 1643 a 1648. Quando a confissão de fé está sendo construída, um dos pastores escoceses, dos 4 pastores escoceses que estavam nessa assembleia de pastores e líderes ingleses, se levantaram e chamaram o povo naqueles dias, dizendo: nós vamos manipular a palavra de Deus, nós vamos mexer com a palavra, nós vamos construir um texto que vai mexer com o coração desse povo. Nós não podemos abrir a palavra de Deus sem antes confessarmos os nossos pecados e nos quebrantarmos diante do Senhor, e então poderemos escrever algo que vai mudar a história das nossas nações, da Inglaterra e da Escócia. E um dos seus pastores ora durante 2 horas, confessando os pecados da nação, confessando os pecados da igreja,
confessando seus pecados pessoais. E durante todo um dia, orações foram feitas, pregações foram expostas, com o seguinte tema: nós precisamos ser quebrantados pelo Senhor. Porque não há possibilidade de pregarmos um evangelho que incendeie o coração, se os nossos corações estiverem cheios de entulho. O capítulo 2 inicia com um convite de Deus, uma convocação de Deus aos sacerdotes. Rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Eu não quero jejuns de aparência. Eu não quero escândalos de vocês, como quem estivesse gritando: estão ofendendo o meu Deus. De aparência, eu quero que vocês rasguem os seus corações. Deus fala assim: chame o povo para um jejum solene. E se nós queremos viver um avivamento, nós precisamos entender que é o primeiro chamado de Deus para nós, que está dentro do contexto do profeta Joel, nós precisamos de um quebrantamento. Deus precisa quebrar os nossos corações. Deus precisa moer as nossas vidas. Deus precisa nos colocar no nosso lugar mesmo. Nós precisamos reconhecer quanto nós precisamos da graça de Deus, porque nós somos miseráveis pecadores. Somos miseráveis pecadores dos nossos casamentos. Somos miseráveis pecadores das nossas paternidades. Somos miseráveis pecadores na forma como nós escolhemos as nossas profissões. Somos miseráveis pecadores como nós vivemos os nossos relacionamentos de amizade. Somos miseráveis pecadores e precisamos da graça de Deus. E Deus convida o povo, como Ele nos convida nesta manhã, como Ele nos convida nessa celebração do Pentecoste. Que se nós queremos viver realmente uma vida de colheita em Cristo, nós precisamos reconhecer quão distante nós estamos de Deus e o quanto nós precisamos dele. Joás, enquanto rei, enquanto Joiada, o sumo sacerdote, estava vivo, ele se manteve fiel. Morreu o sumo sacerdote, ele deixou de ser fiel. Mas Hebreus disse, o livro de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que não é da linhagem de Arão. Ele é da linhagem de Melquisedeque, de uma linhagem eterna, e esse sumo sacerdote não falha. E esse sumo sacerdote não vai morrer jamais, porque ele venceu a morte. Porque ele foi o sacrifício perfeito e o ofertante perfeito. E por meio dele nós podemos ser fiéis. E por meio dele nós podemos viver em santidade todos os dias. E é por meio dele que nossas vidas podem perseverar na caminhada. E é por meio dele que a graça nos constrange e nos faz voltar ao caminho. A segunda palavra que esse texto nos traz, o segundo conceito que esse texto nos traz, é o conceito de expectativa. Queridos, a festa do Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, celebrada, era uma das poucas festas que inclusive os escravos podiam participar. Ela era uma festa democrática. Ela era uma festa que abraçava todo mundo. Ela não era como o templo, nos tempos que tinha o espaço para o gentio, o espaço só para o judeu. Ela era uma festa aberta a todos. Todos poderiam participar. E Pedro usa essa fala de Joel, porque lá em Joel, nos tempos desse profeta, essas festas estavam sendo vividas não aos moldes do Pentecoste como ele tinha que ser vivido, que é uma festa que celebra o único Criador, é uma festa que celebra e adora aquele que provê nas nossas vidas, é uma festa que nos traz adoração, e nessa festa nós contemplamos o Senhor, nós vivemos em comunhão, diferente daqueles que praticavam as festas de solstício, ou as festas de comemoração das colheitas, com os seus deuses, onde eles se embriagavam, onde eles se prostituíam,
onde eles adoravam vários e vários outros deuses, onde eles sacrificavam pessoas para que eles tenham ainda mais fertilidade e riqueza. É muito diferente. E agora Joel, depois que Deus fala assim, vocês estão quebrantados, agora ouça o que eu tenho a dizer para vocês, eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. E ele vai dizendo aqui, que ele vai derramar não é só sobre o rei, não é só sobre o profeta, não é só sobre o sacerdote, ou por algum herói, como foi nos moldes do Antigo Testamento, Gideão, Sansão, entre outros. Eu vou derramar sobre todos, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as mulheres, sobre os homens, sobre os escravos, sobre os livres, sobre todos. E quando você ouve Deus, nos seus muitos, na sua fala, dizendo que ele ia pesar a mão sobre os assírios, pesaria a mão sobre Israel, agora Israel ouve do Senhor essa promessa, ele diz, nós não ficaremos na ira do Senhor para todo sempre. E gera no seu coração essa expectativa, a expectativa de ser derramado sobre todo o povo do Senhor. Todo o povo se tornaria uma nação de sacerdotes, todo o povo se tornaria uma nação de profetas, todo o povo seria e reinaria junto com o Senhor, debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. E essa expectativa messiânica traz ao coração desse povo uma tranquilidade, que nos leva à terceira palavra, a esperança. E aqui a esperança não é a ideia de esperar algo, mas é a ideia de ter o coração consolado, ter o coração permeado de paz. Porque depois de tudo que vai acontecer, e iria acontecer, Israel foi tomado pela Síria no Reino do Norte. Judá foi tomado pelos babilônios no Reino do Sul. Deus não descumpriu a promessa dele. O povo teve um encontro com exércitos malignos. Tiveram sim seus filhos mortos, levados escravos. O povo passou pela consequência dos seus pecados, mas não pelo peso dos seus pecados. Porque o peso dos pecados só poderia ser derramado sobre o servo sofredor. E só por meio dele, o povo entenderia o que é ser derramado, o Espírito Santo de Deus. Uma esperança de um povo que ouve do Senhor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Deus fala de 3 dias do Senhor. O primeiro dia é o dia em que o povo de Israel é castigado. O segundo dia revela como os assírios serão castigados. O terceiro dia é o dia em que o Senhor se apresenta como Redentor do seu povo. E essa profecia não é citada à toa pelo apóstolo Pedro. Essa profecia é citada porque Pedro sabe que Deus está falando agora desse exército como a ideia do gafanhoto que destrói colheitas, que destrói tudo que tem, que não vai parar nada que eles vão produzir, eles vão colher. Agora Deus está dizendo para esse povo, no dia do Senhor, eu sou a esperança de vocês. Eu sou o Senhor e eu vou fazer com que vocês colham novamente. Vai minar vinho das paredes de Israel, de Judá, leite. Vocês vão colher isso aí, porque eu vou destruir esse gafanhoto. É uma esperança que temos de que o nosso Deus, por mais irado que ele fique conosco, ou tenha ficado conosco, a sua ira sempre foi acompanhada com a sua grande misericórdia, com a sua grande graça.
E ao celebrar Pentecostes, e ao Espírito ser derramado no tempo do Pentecoste, Deus está falando à sua igreja, como Deus fala a nós hoje, nesses dias, que Ele é o Senhor das nossas vidas, e que por meio dEle, a nossa vida será uma colheita de 30, 60 e 100 por um. E eu não estou falando aqui de dinheiro, de carro, de bens, de trabalho, não é isso. Foi de uma igreja que ama o Senhor, que vive as bênçãos do Senhor, que o Senhor derrama sobre elas a sua presença, a sua intimidade, que conhece o seu propósito e vive no propósito do Senhor. E essa igreja, ela vê os seus resultados assim, com transformações acontecendo nela e por meio dela. John Wesley dizia que as pessoas não iam ver os seus sermões para vê-lo ou para ouvi-lo somente. Ele dizia: as pessoas vêm até as minhas pregações para verem um incêndio. Deus nos chama a vivermos esse quebrantamento dentro dessa expectativa messiânica, dessa esperança no Senhor, porque o desejo dele é derramar sobre nós o seu Espírito. Aqui ainda é a promessa. Nós estamos falando do profeta Joel, entre 600 e 700 anos antes de Cristo. Ainda não chegamos em Atos capítulo 2, que falaremos sobre ele no culto dessa noite. Mas a promessa do Senhor é que Ele faria com que o seu povo fosse incendiado. Que todo o seu povo seria tomado pela presença dEle. E que Ele separou esse povo. Ele diz: eu vou fazer Jerusalém santa. Jerusalém será santa. O que Deus fala aqui nesse texto, por meio do profeta, dentro da linguagem que Ele usa, é que eu vou fazer esse povo se parecer comigo, não separado pelo fato de ser um povo escolhido, mas santo por ser um povo que foi abraçado pelo meu Espírito Santo, um povo que foi inundado pelo meu Santo Espírito, é um povo que se parece comigo, não só leva o meu nome, mas é como eu sou. Um povo que foi reconectado para ser um, como Jesus Cristo diz: Pai, que eles sejam um comigo, contigo, como eu sou contigo. Uma quarta palavra salta esse texto também, é o contexto de alerta. Porque o dia do Senhor, para aquele que for derramado sobre ele o Espírito, é um dia de graça, de consolo. É um dia de redenção, que será a última palavra que nós falaremos. Mas para aquele que não está debaixo desse Espírito, é um dia de angústia, de dor, de sofrimento, de morte, de extermínio. Parece que não é mais politicamente correto falar sobre inferno, falar sobre pecado, falar sobre iniquidade. Mas nós não podemos esquecer que o preço pago por Cristo não foi porque a gente era gente boa. O Espírito não foi derramado sobre a igreja porque a igreja era gente boa. Não. É porque Cristo resolveu fazer diferente de Adão. Que Deus tira da costela dele e forma a mulher, mas Deus tampa a lateral e deixa ele dormindo, não sentiu dor. Apresenta a mulher depois para ele, sem cicatriz e sem dor. Mas lá no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, o segundo Adão não. Para que a noiva pudesse se tornar santa novamente e ser coberta de glória e de santidade, ele mostra para Tomé: pega no meu lado, cara. Porque ele teve o seu lado transpassado, o seu sangue derramado, uma cicatriz ficou lá, a dor foi inserida nele,
para que ele não negasse a sua esposa, para que uma esposa santa fosse gerada por meio do sacrifício dele, a igreja do Senhor. Houve um preço, e esse preço foi o preço pelo nosso pecado, que gerou dor no nosso Deus. E o nosso pecado gerou morte, não foi morte física não. Porque se fosse só morte física, a inexistência acabou. Mas gerou morte espiritual. E quando falamos sobre isso, as pessoas olham e falam assim, não, que isso? Mas esse Deus não parece ser o Deus que Jesus Cristo falou. Não existe nenhum escrito nas Escrituras que contenha mais, uma série de falas, que contenha mais sobre o inferno do que as falas do próprio Jesus. Nem Paulo, que escreveu 13 cartas, nem nas cartas gerais, falam tanto sobre a condenação eterna como Jesus falou nos evangelhos. E nós podemos então aqui olhar e temos aqui um alerta para você, meu querido, que conhece Jesus. Eu vou usar uma frase que eu ouvi da Michele falando sobre o Pedro Dutti. Nessa onda de desigrejados. Se você conheceu a Jesus, se você teve um encontro com Cristo, de fato, e você entende isso, e você decidiu negá-lo, abrir mão, se você não voltar ao Senhor quebrantado, você não vai ser tido como um desviado, você vai ser tido como um desertor. Você vai ter tido como alguém que negou a fé, que decidiu comer o vômito. E aqui o alerta vai para o povo de Deus, numa ideia de esperança, mas para o povo que vai invadir Judá, e todos aqueles que vão perseguir a igreja no futuro, e que não se entregarão ao Senhor, e aqueles que vão ser desertores, que estão no nosso meio, mas não eram, estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, eles serão também, eles se encontrarão com o Senhor. E o encontro com eles, diz que será um encontro de trevas, de escuridão, de ira. Enquanto aquele cujo Espírito foi derramado, Jesus diz que não vai precisar ter sol e estrelas, porque o Senhor será a fortaleza de Judá, de Sião. Apocalipse diz: o sol não brilhará mais, não haverá mais sol, nem estrelas, porque a glória do Cordeiro será a sua luz. Para que necessitar do sol, se o Cordeiro é a nossa luz? Por fim, o último versículo desse texto fala da quinta palavra: redenção. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu perdoarei, porque o Senhor habita em Sião. Esse povo ouve de Deus e pensa: eu sei, Senhor, que nós vamos passar pelas consequências que os nossos pecados nos fizeram passar. Mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo tendo o coração quebrantado, nós sabemos disso, das consequências, porque o Senhor disse que nós passaremos por isso. Mas a nossa alegria como povo é que no final de tudo, o Senhor perdoará os nossos pecados e findará tudo isso. É o Senhor quem vai saldar as nossas dívidas, porque a gente não tem condição de saldar. É o Senhor quem vai pagar as nossas ofensas, porque a gente não tem condição de pagar. E ao final de tudo, o Senhor nos chamará para habitar na tua casa, na tua cidade, e a nós vai caber adorar ao Senhor. Redenção, queridos. Redenção, essa é a mensagem mais bonita, é a mais
a mais impactante que nós temos a pregar para esse mundo. Porque o Espírito não foi reservado só para um povo de uma nação geográfica. O Espírito não foi reservado só para uma elite sacerdotal. O Espírito não foi reservado só para um grupo de pessoas de uma teologia XYZ. O Espírito foi derramado sobre toda a igreja. E nós não sabemos aí na caminhada qual é a igreja invisível, nós sabemos qual é a igreja visível. A invisível nós não sabemos. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos buscar as pessoas perdidas, porque o Senhor redimiu o seu povo. E Ele vai reunir esse povo de várias línguas, etnias, nações, e nós precisamos ser instrumento da pregação dessa mensagem maravilhosa. Deus comprou o seu povo para si, Deus pagou a dívida do seu povo para si, Ele decidiu derramar o seu Espírito Santo sobre nós, e sobre nós incendiar os nossos corações, para que possamos ser um foco de incêndio na geração onde nós estamos. Mas essa é só a promessa. O derramar, nós vamos conversar sobre ele à noite. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos por esse tempo, por tua presença, pelo teu amor, por tua graça sobre nós. Obrigado porque o nosso sumo sacerdote não morreu. E porque ele não morreu, nós podemos nos manter fiéis pela graça dele, pelo ensino dele. Nós oramos ao Senhor para que a Tua palavra possa trazer ao nosso coração, Senhor Deus, um dinamitar, um quebrantar. Precisamos ter os nossos corações incendiados, ó Deus, mas para isso, perdoa os nossos pecados. Tira-nos, ó Deus, da zona de conforto. Leva-nos à Tua presença, Senhor. E enche-nos de Ti. Que a água que bebamos seja água que vai sair do templo do Senhor, como disse o profeta. Que o local da nossa habitação seja Sião, em que o Senhor habita, em que o Senhor é a luz, em que o Senhor é a glória. Que celebremos, ó Deus, colheitas, ó Pai, de pessoas que o Senhor, ó Deus, decidiu salvar, usando-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos. Que essa nação, Senhor, que as nossas famílias, que nós possamos, ó Deus, ser tocados pelo Senhor, plenos do Teu Espírito, para que mudanças aconteçam, ó Pai, em nós e através de nós. Para que o perfume que possamos exalar seja o perfume de Cristo. Para que a mesa que nós vamos comer seja a mesa do Espírito. E os frutos, ó Deus, o fruto que nós vamos dar, seja o fruto do Espírito que habita em nós, o Espírito de Cristo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. E amém, Pai. Queridos, antes de encerrarmos o nosso culto, eu queria dizer que logo após o Amém Tríplice, nós vamos cortar a nossa transmissão para um aviso interno, uma convocação de Assembleia Extraordinária da nossa comunidade de fé, tá? Então, como é um assunto interno, a transmissão será cortada e você que nos assiste pela internet, então pode nos acompanhar à noite, logo mais, tá? E eu queria, então, convidar aqui os queridos, queria convidar a igreja a ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Redentor, amado das nossas almas, que o amor de Deus Pai, o nosso pastor, e a consolação, a presença e a vida, a intimidade do Santo Espírito esteja sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre suas famílias, sobre todo o povo que invoca o nome do Senhor até que Ele venha, e Ele virá. Nós oramos e cantamos e declaramos nesta manhã, amém e amém, Senhor Deus.
Pode sentar, queridos. Eu vou chamar aqui o nosso presbítero Gerson.